Bom, a pedido de um dos nossos seguidores aqui, né, Rafa? Porque agora a gente já tem alguns milhares aqui, né? 4.000 seguidores aqui na data desse vídeo e subindo, né? Subindo. E a galera já começa a comentar nos vídeos e por aí vai. E vocês já começam a ver que a gente realmente olha os comentários de vocês, né? Então, a pedido aqui do Rodrigo Lopes, hoje vamos falar sobre como a Easy Taxi conseguiu seus primeiros clientes e virou depois uma startup bilionária, valendo alguns bilhões de reais, e depois ainda foi vendida por R$ 1 bilhão para Cabify na época, beleza? E só mais um ponto, vocês estão vendo que a gente olha mesmo os comentários de vocês, então deixem os comentários de vocês aqui, deixem sugestões de vídeo, deixem ideias de vídeo, que a gente sempre vai olhar e sempre vai tentar trazer um conteúdo aqui de qualidade para vocês. Tentar não, né, Rafa? A gente sempre traz um conteúdo de qualidade, é isso. Bom, e para você que não me conhece, eu sou o Caleb Mendes, eu sou o CEO e fundador da Zapay, e esse é mais um dos vídeos da série MVPs de sucesso. Basicamente aqui a gente analisa grandes cases do mercado, grandes empresas do mercado, tá? Para ver como que essas empresas começaram, para vocês basicamente se sentirem inspirados a começarem de forma parecida e também para vocês entenderem que essas empresas que hoje são gigantescas, na grande maioria dos casos, elas começaram bem pequenininhas assim, elas começaram de um jeito que provavelmente você nem imaginava, tá? E para você também entender que tudo começa pequeno, né, Rafa? Tudo começa pequeno, nada começa grande. Tudo manual, tudo pequeno, e é essa a ideia que a gente quer trazer aqui nessa série para vocês. Bom, se você está me assistindo aqui, é porque você de alguma forma gosta de conteúdo de empreendedorismo, você tem alguma ligação com o empreendedorismo, está começando nesse meio, já está nesse meio e por aí vai. E com certeza, você que também está me assistindo, você já ouviu falar do Thales Gomes. Thales Gomes é uma figura aí, de certa forma, conhecida nesse mundo do empreendedorismo, né? E ele é o fundador da Easy Taxi. Ele fundou a Easy Taxi lá no começo da jornada dele. Hoje ele tem a G4 Educação, a Singu, né? Acho que ele saiu da Singu agora, né? Mas fundou a Singu também, logo depois da Easy Taxi, que era um Uber de manicures, massagistas e por aí vai, né? Ou seja, ele pegou um pouquinho ali a Easy Taxi, né? Ele deu uma mudadinha, montou a Singu, depois saiu da Singu já e agora está na G4 Educação, e ele é investidor, participa de conselhos, enfim. E é um cara muito atuante aí nas redes sociais. E eu tô até seguindo um caminho parecido com o dele, né? Porque ele basicamente montou a Easy Taxi, montou a Singu, depois uma escola de negócios, eu montei a Zapay e tal, e estou montando a escola de negócios. Eu sou um pouco mais novo que ele também, né? Alguns 10 anos ali, né? 10, 12 anos mais novo que ele, então ainda tem um caminho aí para percorrer, tá? Mas vamos lá, vamos falar ali da história da Easy Taxi, né? E óbvio, pegando um pouco aí da história do Thales também, para a gente trazer mais um case de sucesso, fazer mais uma análise ali de um MVP de sucesso. Aqui, basicamente, a gente se baseou numa entrevista que o Thales deu, né, há uns 10 anos atrás, e ele contou um pouco dessa história dele aí na Easy Taxi, né, criando a Easy Taxi. E aqui a gente vai pontuar algumas coisas que eu acho interessante, algumas coisas que eu faria diferente, por aí vai. E eu também fui um dos primeiros alunos do G4 Educação lá atrás, né? Então conheci o Thales, conheci o Alfredo, conheci o Nardon, sei um pouco da história dessa galera como um todo. Beleza, antes de ir para a Easy Taxi, o Thales fundou alguns outros negócios, tá? Negócios pequenos assim, sabe? Agência de social media, software house, né? Que são aquelas empresas que basicamente ficam desenvolvendo software para as outras empresas, tá? Ele foi montando negócios pequenininhos ali que de certa forma dava alguma grana, mas que não estava satisfazendo ele, tá? Isso porque o Thales sempre foi aquele cara que sempre quis causar impacto na sociedade, né? Quem falava muito isso para ele era o vô dele, que ele tinha que causar impacto, ajudar as pessoas, deixar um legado depois que ele morresse. E se vocês forem seguir ele nas redes sociais, vira e mexe ele fala a mesma coisa lá, tá? O que mais importa na minha vida, né, Rafa, é o legado, eu não tô nem aí para dinheiro. Ele tem umas frases bem marcantes nesse sentido. A Easy Taxi começou, tá? Depois que basicamente ele leu alguns artigos ali, alguns estudos que falavam sobre mobilidade, né, no Brasil. Mostrava basicamente que as pessoas perdiam grande parte do dia delas
se movimentando de um lugar para o outro. E isso representava 26,4 bilhões de reais desperdiçados, que as pessoas basicamente não estavam produzindo quando elas estavam se movimentando, tá? E aí o Thales começou a pensar muito sobre isso, né? Ele falou, pô, aqui tem uma oportunidade de criar um negócio legal e de impactar uma grande quantidade de pessoas. E tudo começou, pessoal, no Startup Weekend. Basicamente um evento, né, que rolou lá em 2011. Esses eventos de startup sempre tem aqueles momentos ali de hackathons, né, que a galera cria uma ideia em 3 dias, né, Rafa? A pessoa faz pitch, botou o nome startup no meio, tem hackathon, tem pitch, tem cria sua ideia, você sai de lá com uma ideia, né? Startup tá atrelada sempre ali a uma ideia, tirar uma ideia do papel. E o Thales, nesse Startup Weekend, basicamente ele começou a pensar numa ideia de criar um sistema, basicamente, tá? A pessoa conseguir identificar quais eram as linhas de ônibus, conseguir pegar um ônibus mais rápido ali, conhecer o trajeto, ou seja, ajudar as pessoas nessa mobilidade pensando no transporte público. Essa foi a ideia inicial ali, né, que viria a gerar a Easy Taxi no futuro. Olha como as coisas são, né? E olha como elas pivotam no meio do caminho, né? Isso é completamente normal. Vocês devem conhecer as AP. As AP fez umas pivotadas muito doidas também no meio do caminho, então isso é completamente normal. E lá na Startup Weekend mesmo, o Thales viu que o Google já estava fazendo algo nesse sentido, né? E realmente, aqui no Brasil isso não é muito conhecido, mas cara, fora do Brasil funciona muito bem, tá? O Google consegue dizer quando que o ônibus vai parar numa parada, quanto tempo você vai levar de uma parada para outra. O Google é tipo assim sensacional fora do Brasil, tá? É porque aqui o negócio fica um pouco mais complexo, mas ele já sabia que o Google estava criando algo assim e ele não queria concorrer com o Google, né? E aí foi aí que ele começou a pensar, cara, para eu não concorrer com o Google, o que eu posso fazer? Aí ele decidiu ir para os táxis. E aí ele começou a criar um modelo, né? A criar ali uma ideia, um produto de uma forma que eu não recomendo muito, mas é um erro muito comum de acontecer. Inclusive eu já cometi esse erro, tá? Basicamente o que eles fizeram? Eles ficaram ali 3 meses programando, desenvolvendo um app para integrar com as cooperativas de táxi. Eles começaram a entender que primeiro, né, para chegar nos taxistas, eles tinham que chegar primeiro nas cooperativas de táxi. Só que, cara, ficaram muito tempo criando alguma coisa sem saber se as pessoas iriam utilizar aquilo ou não. Ficaram 3 meses desenvolvendo um app. Eu já fiz isso, eu já fiquei 4, 5, 6 meses desenvolvendo um app e depois fui lá e vi que as pessoas não queriam utilizar aquele produto. Então, esse é o erro que as pessoas geralmente cometem e que eu não recomendo você seguir para isso, tá? Existem formas melhores de você fazer um MVP, inclusive a gente vai até trazer, porque depois ele aprendeu com o erro dele. E aí, beleza, né? Eles foram lá, foram tentar negociar com as cooperativas e tal, mas viram que ia ser difícil demais, tá? E cara, essas associações sempre são um pouco mais complexas, tem muito conflito de interesse ali dentro. Aí eles falaram, não, peraí, vamos focar no taxista logo direto, ao invés de ficar focando nas cooperativas. Eles decidiram pivotar o modelo, né? Então você já começa a perceber claramente aqui que eles saíram de ônibus, depois para cooperativa e agora já estavam focando no taxista. Só que durante esse tempo, eles começaram a queimar dinheiro, o que é normal em startup, né? Pô, você começa ali e tal, começa a gastar com alguma coisa, ele ficou ali 3 meses desenvolvendo um app, então você já percebe que durante esses 3 meses ele teve que pagar algum programador, pagar alguma coisa e tal, então ele começa a ficar sem fôlego. E aí ele até conta que foi um dos erros dele, que ele tentou buscar investidor nesse momento, assim, pô, tô com uma ideia e tal, vou buscar um investidor. E eu reitero isso que ele estava falando, assim, você aqui no Brasil buscar um investidor para uma ideia no papel que você nem conseguiu validar ela ainda, é meio que um suicídio, tá? Isso aqui não funciona muito no Brasil, não. Aqui não é os Estados Unidos que tem aquelas histórias que a galera consegue dinheiro no PPT e tudo mais. Aqui o ideal é que você teste uma ideia, vá lá e mostre que você consegue faturar, que você consegue gerar dinheiro, gerar demanda através daquela sua ideia, tá? Então ele ficou ali buscando investidor e não deu certo, né? Perdeu tempo de novo. Galera, isso é normal na vida do empreendedor, tá? A gente comete erros mesmo durante o caminho e isso é interessante, porque você aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Mas logo depois disso, ele já tinha aprendido lá atrás que ele precisava fazer um MVP rápido, né? Ele não poderia ficar mais 3 meses desenvolvendo um aplicativo para testar com taxista, né, Rafa?
Ele tinha que fazer alguma coisa super simples. E aí aqui eu começo a achar a história bem genial, que começa a bater com o que eu sempre falo, que quando o produto é bom, você cria um negócio feio, ruim e ele vende. Você realmente resolve uma dor, mesmo seu MVP sendo bem feio, você não vergonha dele, se o produto for bom e atender uma dor, você vai vender, tá? Não precisa ficar se preocupando com isso. Por isso que as pessoas erram, né, Rafa? Ficam, eu quero fazer um negócio bonito, não sei o que, fica lá 10 anos para fazer um negócio bonito e depois não vende. O que eles começaram a fazer, né? Eles criaram um negócio super simples, um appzinho também, mas 1000 vezes mais simples do que aqueles que eles estavam criando antes para as cooperativas e tudo mais. E eles começaram aí na porta dos hotéis para basicamente vender o app, né? Então o cara estava saindo ali do hotel, ele tinha que pegar, né, um transporte e tudo mais, e eles falaram, baixa esse app aqui. E basicamente quando o cara baixava o app, tinha um botão no meio do app, que era pedir uma corrida, o app só tinha isso. Parece meio absurdo, né? Hoje a gente olha aqueles apps todos bonitinhos, não sei o que e tal, e você olha um app com um botão. Tô te falando, quando resolve uma dor, vende. Tinha um botão, pedir a corrida. E as pessoas achavam sensacional, porque elas não precisavam ligar, não precisavam fazer aquela coisa toda e tudo mais. E aí eles clicavam pedir uma corrida. E basicamente eles utilizaram aqui uma coisa que eu acho sensacional, que é o MVP mágico de Oz. Quando o cara clica em pedir uma corrida, o app tinha uma integração básica, tá? Com o Google Maps para saber qual que era a rota que esse cara ia percorrer, né? Ele ia sair de um ponto A para um ponto B. E aí ele precificava através dessa rota. Essa era a única parte automatizada do app, porque o resto todo era manual. Por isso que é o MVP mágico de Oz. Tem uma interfacezinha ali e o que acontece por trás é tudo manual. Porque o que eles faziam? Precifiquei, dei o valor pro cara, o cara deu o ok, pago esse valor. Aí eles iam lá, viam o taxista mais perto, ligava na cooperativa, pedia pro táxi ir até o hotel e levar o cara no lugar que ele queria ir, né? Eles recebiam, pagavam o taxista, tudo manual, tudo manual. Por isso que é MVP mágico de Oz. E olha, eles fizeram um teste, viram que estava gerando demanda e falaram, aqui tem mercado, encontramos a veia, né? E aí eles começaram a investir no produto. E uma das dores que eles viram logo de cara era que os taxistas não tinham, naquela época, smartphone. Aí o que o Thales Gomes fez? Comprou 10 smartphones e começou a entregar para os taxistas, né? Esses 10 smartphones, para eles começarem a poder usar ali a EasyTax, né? O que viria a ser EasyTax, tá? E aí as coisas começaram a deslanchar mesmo, aí eles começaram a faturar, porque aí o produto foi caminhando, as coisas foram caminhando, eles foram faturando, os taxistas foram gostando, um taxista foi indicando para o outro, e aí a EasyTax virou o que virou. E só para você ter uma ideia, a EasyTax, é porque a gente acaba esquecendo, né, Rafa? Mas a EasyTax foi maior que o Uber no mundo. A EasyTax chegou a estar em mais países do que o Uber lá atrás. Então era um negócio extremamente relevante. O problema é que esse modelo de negócio é um modelo de negócio com uma margem muito pequena, né? A gente sabe disso. Então, com o passar do tempo, com o aumento da concorrência, o Thales começou a ter problemas ali dentro da EasyTax, porque as margens estavam ficando cada vez mais apertadas. Ele mesmo fala que ele cometeu muito erro colocando muito fundo dentro da empresa, né? Fundo de investimento. Fundo de investimento é bom, mas também pode se tornar uma dor de cabeça. Então ele começou a ter muito problema e ele saiu da EasyTax, tá? Ele saiu da EasyTax e depois a EasyTax foi vendida para a Cabify, que era uma das concorrentes da EasyTax aqui no Brasil, né? Por R$1 bilhão. Mas a EasyTax já chegou a valer muito mais do que R$1 bilhão. E como eu disse para vocês, chegou a ser até maior que a Uber, tá? O próprio Thales Gomes fala sobre isso. E o ponto que eu mais quero que vocês tirem desse vídeo aqui, de toda essa explicação, é que, cara, você que quer começar uma startup ou uma fintech, dá para você começar de forma simples, enxuta e manual. Todos os negócios grandes, eu não gosto de falar todos porque generaliza, né, Rafa? Mas 98% dos negócios grandes começaram dessa forma. Você viu aí a galera ligando pro taxista, pegando, vai lá taxista no hotel, não sei o que e tal. Quase todos começam desse jeito, tá? E você pode basicamente entender qual que é a tese, qual que é a dor que você quer atender,
criar um negócio simples, manual, ir lá testar e começar a crescer a partir disso, tá? Igual o Thales Gomes fez, igual vários outros cases que a gente já trouxe aqui no canal para você. Você não precisa ser um gênio para construir um negócio gigantesco. Basta você começar de forma simples e enxuta e atender uma dor real do seu potencial cliente. Bom, por hoje é tudo isso. Se você tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, que como vocês já viram, a gente lê todos os comentários aqui e responde. E é isso, tô te esperando no próximo vídeo. Um abraço.